Olá, povo de Deus, estamos aqui para mais um vídeo do canal, trazendo reflexão de qualidade sobre a palavra de Deus. Você que gosta, curta, compartilhe, você me ajuda a levar a palavra de Deus, a levar o único nome capaz de salvar. E é sobre isso que nós vamos falar neste momento, tá? Todos viram as notícias que faleceu o Papa Francisco. Ele é o líder da Igreja Católica. Ele se posiciona como o sucessor do apóstolo Pedro. Tá? A gente pode entender historicamente que o papado, como é conhecido, ele não existia na igreja primitiva. Na igreja primitiva, nós tínhamos alguns núcleos de liderança. O núcleo de liderança era o núcleo do apóstolo Paulo aos gentios. Havia o núcleo de liderança de Pedro em Jerusalém, porém esse era dividido com Tiago, que era irmão de sangue de Jesus. Tá? Então nós não temos no primeiro século, no início do cristianismo, uma figura central que fosse o líder direto da igreja toda. Existiam várias lideranças, existia o Colégio dos Apóstolos, que contava com 12, no qual o apóstolo Paulo não fazia parte, havia Paulo e haviam outros líderes. A igreja tinha bispos, presbíteros em cada igreja. Mas, nesse momento em que existem algumas confusões, porque muitas vezes se tem a ideia de que a salvação ela está vinculada a pessoas humanas, vamos ouvir o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, que é considerado o primeiro chefe máximo da igreja, ele fala lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, a partir do 11. Este Jesus é a pedra que vós, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular, a pedra de esquina. 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Homens piedosos não são capazes de salvar. Homens piedosos não são capazes de pagar o preço pelos nossos pecados. Pessoas crentes, pessoas boas do passado não são capazes de hoje interferir na nossa vida. Pedro foi apóstolo, ele morreu pelo nome de Jesus e hoje ele aguarda a recompensa que lhe será dada no céu. Paulo também, da mesma forma, pregou aos gentios, foi talvez o maior missionário do qual nós temos notícias na história, mas morreu e agora aguarda a sua recompensa. Assim como Maria, que foi uma jovem piedosa, que foi aquela que trouxe o Senhor Jesus ao mundo. Mas mesmo ela, no casamento de Caná, ela fala: escutem o que ele fala. Só Jesus desses está hoje vivo. Todos os outros aguardam a ressurreição que acontecerá no último dia com a volta de Jesus. Mas Jesus está vivo hoje e ele continua reinando poderosamente. Jesus, ele é o único nome capaz de salvar. Jesus é o único rei. Jesus é o Senhor dos senhores. Jesus, ele tem um nome que está acima de todo nome. Ele é o rei. Ele é o Senhor dos senhores. Não existem outros senhores, não existem outras senhoras. Jesus é o único. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Certa vez questionado em Coríntio, pelos coríntios, Paulo fala: olha, vocês dizem, uns são de Paulo, uns são de Apolo, outros são de Pedro, outros são de não sei quem, outros são de Jesus ainda, para tentar se mostrar mais crente do que os outros. E Paulo diz: quem é Paulo? Quem é Pedro? Senão homens aos quais foram dados para que a igreja fosse edificada. Os homens, a liderança, aqueles que Deus capacita a se tornarem ministros de Deus, eles estão na igreja para que nós possamos ser edificados em Cristo. Eles não estão para reinar, eles não estão meramente para liderar. Inclusive, liderança bíblica é liderança que serve. Então Deus coloca nas palavras do apóstolo Paulo: nós apóstolos como últimos, para que vocês sejam ricos
e nós pobres. É assim que o apóstolo Paulo declara. E em determinado momento, Paulo fala aos Gálatas que quando Pedro era repreensível, acredito que seja aos Coríntios, não aos Gálatas, quando Pedro era repreensível, ele o questionou e Pedro aceitou a repreensão do apóstolo porque não havia uma liderança infalível. Não existem homens infalíveis. Não existem homens que não errem. Pedro errou, Paulo errou, Maria errou. Todas essas pessoas foram homens e mulheres de Deus e tiveram as suas falhas e os seus acertos. Apenas Jesus, nele não se encontrou pecado algum. Apenas Jesus, nele havia a plenitude de toda a divindade. Apenas Jesus, ele foi tentado em todas as coisas e não pecou. Não existe. Não existe outro nome capaz de salvar. Apenas o nome de Jesus. Não existe outro nome capaz de libertar. Apenas o nome de Jesus. Se você tem confiado em qualquer outro nome que não seja o nome de Jesus, arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. João Batista, ele disse: olha, eu espero um que eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. E João Batista também diz: é importante que ele cresça e que eu diminua. Jesus, ele olha para João Batista e diz que foi o maior nascido de mulher. E diz que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Mas todos, o maior no reino dos céus, ainda assim não é maior do que Jesus. Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra de esquina, Jesus é a nossa salvação, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é aquele que morreu pelos pecados de todos e agora vai voltar para reinar definitivamente com a sua igreja. Confie em Jesus. Não confie em mais ninguém. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que faz da carne o seu braço. Nossa confiança precisa estar em Jesus. Esse é o Evangelho. Boa noite. Curtam, compartilhem. Vocês me ajudam a continuar levando a palavra de Deus.